Bem-vindo à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Hoje é a nossa terceira aula sobre a teoria 666 e Avanim. Este é um estudo que eu venho a fazer já há algum tempo e que conclui exatamente com um significado que eu dei exatamente ao número 666. Esta, como eu já te disse, é a terceira aula. Se ainda não viste a primeira aula e a segunda aula, convido-te neste momento a veres e a tentar perceber o que lá está. E a primeira aula tem como título A Besta do Apocalipse e a segunda fala exatamente sobre o número 666. Se já viste os dois vídeos, então estás preparado para esta terceira aula, que tem como título exatamente o número 7. Okay? Vamos falar sobre o número 7, à luz das Sagradas Escrituras, como sempre, e depois vamos também fazer a ligação entre este mesmo número 7 e o número 666 e Avanim. Okay? Portanto, ele está inteiramente relacionado com este número 666 e vamos ver qual é a relação entre o 666 e este número que tu podes ver aqui nesta página principal, o 777. Okay? É esse o nosso objetivo para hoje. Portanto, segue o vídeo até ao final, pois de facto temos bastantes surpresas para ti. Hoje vamos falar sobre o número 7 e muito tem sido dito sobre este número 7. O número 7 na Bíblia representa a totalidade, a plenitude, a completude. Okay? Portanto, se fores olhar para vários componentes da Bíblia, não vês nada mais do que 7. Okay? Deus criou o mundo físico em 6 dias e descansou no sétimo dia. Por isso é que a semana tem 7 dias. Se alguma vez te perguntaste porque é que a semana tem 7 dias, é exatamente por esta razão, porque Deus criou o mundo físico, aquilo que nos rodeia, em 6 dias e no sétimo dia descansou. Eu costumo dizer que Deus criou a sua obra, okay? Realizou a sua criação em 7 dias. E, obviamente tu podes dizer assim, mas Deus criou tudo em 6 dias, como é que Ele fez tudo o que existe em 7 dias? Eu digo isto exatamente porque Deus no sétimo dia criou exatamente o descanso. Tudo foi concluído em 7 dias, totalidade, plenitude, completude. É por esta razão que a semana tem 7 dias e o sétimo dia, o sábado, ao ser santificado, isto é, nós ao fazermos exatamente aquilo que Deus fez no sétimo dia, que descansou de toda a sua obra, provoca em nós uma renovação que nos prepara para uma nova semana. Okay? Portanto, tudo o que nós devemos fazê-lo em 6 dias, toda a nossa obra, tudo aquilo que nós precisamos. E então o sábado, o sétimo dia, prepara-nos para uma nova semana. Dá-nos a força e o alento e também serve para estarmos mais ligados a Deus. Portanto, temos um momento de maior proximidade com Deus, se é que é possível. Não é? Isto devia ser todos os dias da nossa vida. E também para estarmos mais tempo com aqueles que nos rodeiam, não é? Aqueles mais próximos. Assim sendo, concluindo assim, a semana não fica completa sem o sábado. E o sábado é o último dia da semana, o dia do nosso Deus. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos muitos conjuntos de 7 elementos. Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos: 7 estrelas, 7 castiçais de ouro, 7 anjos, 7 igrejas, 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos de Deus, 7 selos, 7 pontas, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças, 7 diademas, 7 últimas pragas, 7 montes, 7 reis, 7 taças. E quando nós olhamos para estes conjuntos de 7, ok? Nós vemos que a totalidade está bem presente no livro do Apocalipse.
repara que todos estes conjuntos de 7 estão no livro do Apocalipse. Okay? Depois podes confirmar, está bem? Cada um destes versículos. E aquilo que eu te digo é que, portanto, é bem possível que existam mais conjuntos de 7. Não sei dizer se de facto estão aqui todos ou não. Okay? E depois podes confirmar e ver se existe mais algum conjunto de 7. Mas, como eu já disse, não há dúvida que a totalidade, a plenitude, a completude estão bem presentes no livro do Apocalipse. Isto é, não existem mais do que 7 igrejas, não existem mais do que 7 selos, não existem mais do que 7 cabeças. E aqui eu gostava de começar por fazer referência, e vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 1, que diz assim: Vi então uma besta que subia do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Repara, 7 cabeças. E sobre os seus chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfemo. Repara que a besta não tem mais do que 7 cabeças. Não tem mais do que 7 cabeças. Portanto, a plenitude, também podemos assim dizer, também está na besta. Não há mais do que 7 cabeças. Na próxima teoria nós faremos referência exatamente a estas mesmas 7 cabeças. Porque de facto não existem mais do que 7 cabeças. Se fores ver ao dicionário quais são os sinónimos de completude, tu vais encontrar as palavras totalidade, inteireza, integridade, plenitude, perfeição, unidade, integralidade. Portanto, estás a ver que tudo, o número 7 tem a ver com todas estas características. E uma que se destaca aqui é exatamente a perfeição. Okay? Portanto, tudo. O 7 tem a ver exatamente com aquilo que é perfeito no nosso mundo. Okay? Agora eu gostava, depois de falar sobre o número 7, e vamos voltar novamente ao número 7, gostava de falar sobre o número 666, que é exatamente o número que dá o nome a esta mesma teoria. E agora eu gostava de abrir contigo, no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 13, e nos versículos 17 e 18. Estes dois versículos, nós já falamos nele na nossa segunda aula, mas vamos voltar a estes mesmos versículos. Eu vou ler para ti. Diz assim no versículo 17 e no versículo 18: Para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Okay? Já falamos aqui sobre o número do seu nome, que é exatamente o número 666. Aqui é preciso discernimento. E agora repara no desafio que Deus dá ao ser humano. Quem é inteligente, o que Deus está a dizer é, se tu és inteligente, então calcula o número da besta. Okay? Repara aqui no desafio de Deus ao ser humano. Se és inteligente, então calcula o número da besta. Pois é um número de homem. Ora, repara que aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, para mim está corretíssima. Porque é número de homem, ou do homem. Okay? E o seu número é o número 666. Para número de homem. Então diz assim, no versículo 18, o trecho, pois é número do homem, ou de homem, tem sido traduzido, pois é número de um homem. Portanto, como tu viste na primeira tradução que eu te mostrei, na última aula, eu tinha uma tradução que dizia, pois é número de um homem. Esta última tradução leva os estudiosos das Sagradas Escrituras a procurarem um ser humano como sendo a besta do Apocalipse. Porque, como diz que é número de um homem, então muitas das pessoas que estudam as Sagradas Escrituras começam a procurar um ser humano como sendo a besta do Apocalipse. No meu entender, a besta do Apocalipse não é um ser humano, está bem? Mas sim um conjunto de seres humanos. Okay? Portanto, para mim, a besta do Apocalipse não é um ser humano, mas sim um conjunto de seres humanos. Por isso é que é número de homem, ou do homem, neste caso do ser humano. Isto é, okay, é um conjunto de seres humanos, mas com alguma coisa em comum, a que nós chamamos exatamente de povo. Okay? Para mim, a besta do Apocalipse é exatamente um povo. Okay? Para mim, a primeira tradução, que é a que está correta. Okay? Pois é número do homem.
O que Deus está a dizer ao ser humano é que o seu número é o número 666. É isto que Deus está a dizer ao ser humano. Isto é, ele é 666. Isto é, o que Deus está a dizer-nos a nós, como seres humanos, é que o nosso número é exatamente o número 666. Por mais que nós queiramos fugir deste número, okay, ele não nos sai da pele, como costuma-se dizer. Portanto, se nós temos medo deste número, ou seja o que for, o que Deus está a dizer ao ser humano, o que Deus está a dizer a cada um de nós, é que nós somos o número 666. Isto é, nunca seremos 7. Por mais que nos esforcemos, nós nunca conseguiremos chegar ao 7. Por mais que se esforce, sem ele nunca atingirá a totalidade, a plenitude. Isto é, nós nunca nos sentiremos completos. Nunca. Sem ele. O homem, repara que o homem foi criado no sexto dia. Nós começamos exatamente esta aula por falar na criação de Deus. Nós fomos criados no sexto dia. O nosso número é o número 6. O número 666 é surpreendente. Pelo que foi visto acima, ele está sempre relacionado com o número 6. Até o número 36, se bem se te recordas que este número 36 era a ordem do número 666 nos números triangulares, é exatamente 6 vezes 6. A razão de serem 3, 6, ora repara, 3, 6, 666, mais à frente vai aparecer aqui exatamente a ideia dos 3, 6. Deixo-te aqui uma curiosidade para ti. Nós vamos falar outra vez nestes 3, 6. Surge do facto de Deus querer enfatizar, ok, garantir, que sem ele o ser humano é e sempre será incompleto, imperfeito. Os 3, 6 é exatamente Deus a reforçar que o ser humano, sem ele, é incompleto, é imperfeito. Ok? Gostava de agora, tens aqui várias passagens onde é reforçada exatamente esta ideia de serem 3, mas eu vou trazer esta mesma passagem, vamos falar aqui um bocadinho sobre Atos 10, 9 a 16, que eu penso que é uma história muito interessante, que para mim é sublime. Mais uma vez no livro de Atos, no capítulo 10. O livro de Atos é sublime. E vou trazer aqui exatamente uma experiência que se passou com o apóstolo Pedro, portanto, na sua vida. Que, de facto, muitas pessoas olham para esta passagem com algumas reticências, mas eu quero-te chamar a atenção dela e depois vamos fazer a interpretação deste mesmo texto. Ok? Diz assim no capítulo 10 de Atos, versículo 9. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª para orar. Ora, esta 6ª é a hora do meio-dia. Ok? Hora do meio-dia. Sentindo fome, ora, quem é que não sente fome por esta hora, na hora do meio-dia? E então aqui diz sentindo fome. Pedro era um ser humano como qualquer um de nós. Portanto, nós à hora do meio-dia temos sempre fome, não há dúvida nenhuma. Ele quis comer, claro, como todo ser humano, quando tem fome quer comer. Enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio um êxtase. Ora, um êxtase é exatamente uma visão que Deus lhe deu. Então o que é que ele viu? Ele viu o céu aberto e um objeto que descia semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Okay? E o que é que tinha dentro deste lençol? Então, aqui a Bíblia diz-nos o que é que havia dentro. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Portanto, dentro desse lençol havia se calhar todos os animais que poderás imaginar. Okay? Então diz assim, e uma voz lhe falou, levanta-te Pedro, e mola e come. Okay? Portanto, Pedro estava a orar, não é? Estava a orar, e houve uma voz que lhe disse para ele imolar aqueles animais e comer. Pedro, porém, replicou, de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. Portanto, imagina se dentro desse lençol havia cães, gatos, ratos e coisas por aí fora, cobras, etc, etc. Pedro dizia, eu não vou comer nada disto. Okay? Nunca comi semelhante coisa.
Portanto, na Bíblia, também um dia devemos falar sobre isso, a Bíblia é muito clara sobre aquilo que nós devemos comer e não comer. Portanto, e Pedro sabia perfeitamente isso como um bom israelita, ok? Mas não é isso que nós vamos falar aqui hoje. E depois diz assim, de novo, pela segunda vez, portanto, segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Ok? Ele diz que não ia comer nada profano. Então Deus diz, a voz que lhe disse, ao que Deus purificou, não chames tu de profano. E sucedeu isto por 3 vezes. Ok? 3 vezes. Está aqui, 3 vezes. E logo o objeto foi recolhido ao céu. Agora repara, Pedro estava com fome. Ok? Ele queria comer. Havia uma voz que lhe dizia para ele imolar aqueles animais e comer. Pedro diz que não faria. Também não o fez, porque mesmo depois dessas 3 vezes, o objeto foi recolhido ao céu e, pelo que diz aqui, ele não matou nada, nem comeu daquilo nada que lá estava, ok? Então repara, esta visão que Deus lhe deu, e isto também serve para a interpretação do Apocalipse, tá bem? E muitas vezes nós procuramos interpretações do Apocalipse, e o Apocalipse foram exatamente visões que foram dadas ao apóstolo João. Não pode nada, esta visão não tem nada a ver com o facto de comer ou deixar de comer, ok? Como outras visões do Apocalipse também não têm nada a ver com aquilo que lá está. Porquê? Porquê é que eu te digo isto? Porque Pedro ficou a pensar naquela visão que tinha tido, ok? Se lês aqui os próximos versículos, diz exatamente que Pedro estava a meditar sobre a visão que tivera, ok? Portanto, ele não comeu nada daquilo que lá estava, portanto não tinha nada a ver com isso, porque senão Deus costuma-se dizer, obrigado a comer, não é? Podemos assim dizer. E repara que a conclusão desta visão é exatamente que não tem nada a ver com o comer ou deixar de comer. Porquê? Porque de facto não se passou nada nesse sentido. E Pedro, mais à frente, ele vai perceber a visão que Deus lhe deu. Aqui no versículo 34, diz assim, depois Pedro vai discursar exatamente na casa de Cornélio, que era um centurião da corte itálica, portanto, um centurião da corte itálica. Ele vai discursar na casa dele, porque depois vai até a casa dele, e diz assim, tomando então a palavra, Pedro falou, dou-me conta, em verdade, de que Deus não faz exceção de pessoas, mas que, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tomando então a palavra, Pedro falou, dou-me conta, em verdade, de que Deus não faz exceção de pessoas, mas que, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Okay? Aquilo que Deus estava a dizer a Pedro, na visão, é exatamente que, perante Deus, nós somos todos iguais. Todos. Não há diferença entre nós próprios. Portanto, nós não somos diferentes de ninguém, nem ninguém é diferente de nós. Nós, para Deus, somos exatamente todos iguais. Porquê é que Pedro teve esta visão e Deus quis mostrar isto a Pedro? Exatamente porque os judeus, os israelitas, pensavam que a mensagem de Deus era só para eles. E os outros, por terem nascido noutra nação, não tinham o direito à salvação. E o que Deus estava a dizer a Pedro é exatamente o contrário. É que nós não temos culpa não temos culpa de ter nascido, ou o acaso fez com que nós nascêssemos noutros povos, e isso não faz com que nós sejamos irremediavelmente perdidos. Pelo contrário, aos olhos de Deus somos todos iguais. E repara que aquilo que eu quero referir neste texto é exatamente as 3 vezes. O que é que Deus queria dizer a Pedro? É exatamente que a mensagem que ele tinha para ele era extremamente importante. É exatamente a mensagem que Deus tem para o ser humano no 666. É exatamente a mesma coisa. É dizer, noutro contexto, okay? Outra mensagem, mas dizer que é extremamente importante para o ser humano. Que sem ele, nós seremos sempre o número 6. Aqui tens 2 traduções que eu obtive no Google Tradutor, okay? Uma em grego e outra em hebraico.
apesar que o grego é que é o original, o hebraico não. Mas repara que sempre que aparece esta ideia é número da besta, porque é número do homem. Repara aqui é que está mesmo número do homem. Ok? E aqui, novamente no hebraico, porque é número do homem. Okay? Outra vez número do homem. Aqui nem está de homem, mas sim do homem. Portanto, isto foi o que eu obtive no Google Tradutor, sem qualquer tipo de arranjo. Eu gostava agora de terminar, voltando novamente ao 7, e com esta mensagem que eu gostava que servisse de reflexão para cada um de nós. Nós só seremos, como a humanidade, como pertencente à humanidade, 777, isto é, 777, se juntarmos o 111, já no início nós falávamos no 111, se nós juntarmos o 111, quem é este 111? O 1, o 1, o 1, é exatamente o primeiro, isto é, o Pai, o Filho e o seu Santo Espírito. Se nós pegarmos no 666 e somarmos exatamente o 111, o 1, o 1, o 1, vamos obter exatamente o número 777, que é o máximo dos máximos. O 7, 7, 7, 3 vezes 7 é uma coisa top mesmo, é o máximo dos máximos. Assim como a semana sem o sábado não está completa, ok? Nós sem Deus estaremos sempre incompletos. Sentiremos sempre um vazio que nunca poderá ser preenchido. Por mais que nós procuremos nas coisas deste mundo, nós nunca vamos encontrar nada que possa preencher exatamente este espaço que vai desde o 6 até o 7. Esse espaço pertence exatamente ao Deus eterno, ao 1, isto é, o Pai, o Filho e o seu Santo Espírito. Sentiremos sempre um vazio que nunca poderá ser preenchido, ok? Mas com ele atingiremos a plenitude da completude, isto é, o 777, ok? Estaremos completamente preenchidos, realizados, mas com ele atingiremos a plenitude da completude, 777, isto é, estaremos completamente preenchidos e realizados. E aquilo que eu gostava de deixar para ti hoje é exatamente que com Deus nós conseguiremos sempre fazer tudo. E o mais interessante de tudo é que nós sentiremos uma paz de espírito que nada nem ninguém nos consegue trazer essa mesma paz. Mas Deus dá-nos exatamente a alegria e a felicidade que não só preenche o nosso vazio neste mundo, mas um dia nos dará acesso à vida eterna, que é exatamente o mais importante. E é esta mensagem que eu quero deixar para ti. Quero também a convidar a estudar o capítulo 10 do livro de Atos, porque tem lá mais ideias e mais mensagem que é extremamente importante. E que também continues a estudar o livro de Apocalipse, em especial o capítulo 13, onde poderás estudar mais sobre a besta do Apocalipse e sobre o número 666. Então, se gostaste da nossa aula, e convido-te a inscrever-te no nosso canal, a compartilhares o nosso vídeo e também a acionares as notificações, como eu costumo dizer, tocar o sininho, para receberes as notificações deste mesmo canal que é a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.